Bom, nessa aula nós vamos ver o movimento das peças. Então, como seria o movimento do peão? No primeiro lance, o peão pode saltar duas casas. Exemplo, lancei duas casas à frente, meu adversário também lança duas casas à frente. O que vai acontecer? Vamos nos bloquear. Lancei esta uma casa à frente, porque no primeiro lance eu posso saltar duas casas, mas não necessariamente que eu seja obrigado. O meu adversário lançou uma casa. Aí eu vou lançar duas casas no próximo movimento. Ou seja, eu entrei na linha diagonal do meu adversário. Com isso, ele pode me capturar. Então, ele me capturou. E como contra-ataque, eu fui e capturei a peça dele. Lembrando, o peão ele se move para frente e captura as peças adversárias em linha diagonal. Se o peão chegar até o outro lado do tabuleiro, ele pode ser promovido a uma peça de maior valor. Eu vou mostrar no livro para vocês visualizarem como que funciona o movimento do peão. No caso, este é o livro, meu primeiro livro de xadrez. Então eu tenho aqui a possibilidade de visualizar a movimentação de todas as peças. No caso, eu venho aqui e observo que o peão ele vai sempre andar para frente. No primeiro lance ele pode saltar duas casas. Nos demais movimentos ele só pode andar uma. E a sua captura sempre vai ser em linha diagonal. Bons estudos! Então, nesta aula, nós veremos o movimento do bispo. O bispo é uma peça muito poderosa. Ele vai estar lado a lado ao rei e à rainha, fazendo a sua proteção. O movimento do bispo, ele se dá em linha diagonal. Ou seja, o bispo que estiver posicionado na casa preta, ele sempre vai se movimentar nas diagonais de mesma cor. O que estiver na diagonal branca, a mesma coisa. O bispo ele pode se movimentar até 7 casas. Diferentemente do cavalo, no início do jogo, o bispo não pode saltar sobre os peões. Ou seja, para que ele possa se movimentar, antes eu tenho que lançar o peão à frente. Aí sim eu posso vir com o bispo e lançá-lo em linha diagonal, até 7 casas. Se eu fizer o movimento e vier até este lado, eu posso capturar a peça. O que eu tenho que lembrar? Que cada peça possui um valor de pontuação. Nesse caso, com o meu bispo, eu capturei um peão, que vale 1 ponto. Mas o bispo do meu adversário vai me capturar e vai ameaçar a minha torre. Ou seja, eu tenho que tirar este possível ataque, essa possível ameaça, porque a torre vale 5 pontos. O bispo vale 3, captura o cavalo e é capturado. Só que com este movimento eu dobrei peão na mesma coluna. Então por isso que eu tenho que analisar e pensar muito bem antes de cada uma das minhas jogadas. O bispo é uma peça muito importante dentro do jogo e ela sempre vai se movimentar na diagonal. Aqui é a mesma coisa, ó. Capturou um peão de 1 ponto. E perdeu o bispo, que valeria 3 pontos. Ao mesmo tempo, ataquei a torre. Se meu adversário sair aqui, ó, por exemplo, com o cavalo, ele abriu possibilidade de um ataque lá na torre. Ou seja, o bispo é uma peça que vai pelos atalhos do jogo. É uma peça muito forte. Então eu sempre tenho que pensar de que forma que eu posso utilizar ele para atacar o meu adversário e fazer com que em algum momento eu consiga aprisionar o rei dele e lhe dê o cheque mate e vença a partida. Bons estudos. Nessa aula nós vamos aprender o movimento do cavalo. Olha que interessante. O cavalo, ele faz um movimento circular. Cada movimento do cavalo representa a letra L. Então eu vou pegar aqui o cavalo e vou mostrar as possibilidades. Então ele faz isso, ó. 1, 2, 3. Possibilidade de formar um L em diversas direções, tá? Então, o cavalo é uma peça muito interessante. Por quê? Desde o início do jogo, o cavalo não está bloqueado. Então, no primeiro lance, eu posso lançar ele à frente desta maneira, tá? Eu estava numa casa verde, fiz o lance em forma de uma letra L, parei numa casa branca. Aí é o meu adversário. Meu adversário vai fazer o movimento dele, ele vem para cá.
Eu vou com o meu cavalo e faço aqui. Mas, professor, ele está pulando o peão, porque o cavalo, de acordo com as regras, nunca está bloqueado, é a única peça que pode saltar sobre as demais. Então, eu venho com o outro cavalo e faço esse movimento. Então, olha só que interessante. O meu cavalo, ele vai lançar-se à frente e ele vai ter 8 possibilidades de movimentação, dependendo do local onde ele está colocado. Para capturar, eu tenho que fazer o movimento até o final. Então, olha lá. Fiz o movimento e capturei o cavalo. Ou seja, esse cavalo ele não pode lançar-se à frente para capturar esse. Isso seria o movimento do peão, certo? Ele tem que se lançar à frente e capturar o cavalo que está atrás dele. Tá? Então, o movimento do cavalo é em L e a sua captura acontece no final do movimento, aonde ele vai conseguir capturar a peça adversária. Bons estudos. Continuando a nossa aula, agora nós vamos aprender a movimentação das torres. A torre, conforme está aqui no livro, ela vai se movimentar nas colunas e na fileira. Ou seja, a torre ela se move para frente e para trás na coluna, para a direita e para a esquerda na fileira, tá? Então a torre ela pode se movimentar sem contar a casa que ela estiver. Suponhamos que ela esteja aqui, até 7 casas. Então eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma peça muito forte que tem valor de pontuação 5. No caso, no início do jogo, a torre está bloqueada. Então eu tenho que lançar o peão à frente para poder desbloquear a torre, certo? A partir do momento que eu desbloqueei a minha torre, ela pode se movimentar até 7 casas. No caso, capturei a peça do meu adversário, parei na casa onde ele estava. E aí ele vem e também me captura. A torre é uma peça muito forte. Nós temos que liberar as torres para que o nosso exército fique mais forte e a gente possa vencer Bons estudos. Agora nós vamos ver o movimento do rei. O rei é uma peça que devemos proteger, pois ele possui o valor absoluto dentro do jogo. Se o meu adversário encurralar, aprisionar o meu rei, eu acabo perdendo, pois levo o tal do checkmate. Então, liberei aqui o rei. Meu adversário liberou o rei. Então aqui ele vai poder se movimentar uma casa para frente. Curiosidade do rei. O rei ele pode se movimentar uma casa, mas em qualquer direção. Ou seja, ele também pode vir na diagonal, ele também pode vir para o lado. Ok? Assim, como se tiver a possibilidade, o rei pode voltar para trás. Diferente do peão, que sempre vai andar para a frente. Bons estudos. A gente vai vir aqui no livro e vai ver o movimento do rei. O rei é uma peça que se movimenta em todas as direções. Ele pode se movimentar para a frente, na linha diagonal, para os lados e também voltar para trás. Ele se movimenta em todas as direções, mas apenas uma casa por vez. Uma regra importante em relação ao rei. Eu sempre tenho que respeitar o quadrante do rei adversário. Isso quer dizer que os reis eles nunca vão estar assim frente a frente. Ou seja, se eu quiser chegar próximo, eu vou ter que circular. Lembrando que pelo menos uma casa tem que estar de distância entre os dois, tá? Então o rei é uma peça que ele vai ser protegido, ele não vai atacar. E se precisar, se ele for atacado, ele também pode capturar. Lembrando que ele só vai poder andar uma casa em todas as direções. Chegamos finalmente na peça mais poderosa do jogo. Tararara, a rainha. Olha só como a rainha é poderosa. Ela pode se movimentar em todas as direções até 7 casas. Ou seja, a rainha ela pode se movimentar para frente na coluna, para os lados na fileira e nas linhas em diagonal, tá? Então, no início do jogo, a rainha está bloqueada. Preciso liberar a peça que está na frente para poder fazer com que ela se movimente, certo? Então, a rainha,
ela vale 9 pontos. Se eu capturo a rainha do meu adversário e ele captura, valeu a pena. Então eu tenho que analisar no jogo quais são as possíveis movimentações que eu tenho. Lembrando que a rainha, ela nunca vai ficar distante do rei. Em algum momento ela pode subir lá na frente, capturar alguma peça, mas depois ela tem que retornar. Porque se ela deixar o rei sozinho, ele vai estar vulnerável aos ataques e você pode tomar checkmate do seu adversário. Tá? Então a rainha ela vai sempre proteger o rei. Ela vai estar lado a lado com ele. Tá? Bons estudos e nós vamos voltar daqui a pouquinho na próxima aula com o cheque e o checkmate. E aí já vamos iniciar o jogo com todas as movimentações e todas as peças juntas.